Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Para iniciar a exposição desta tarde, eu convido a todos a levar o pensamento a Deus e ao Mestre Jesus. E vamos fazer juntos uma oração. Em nome de Deus e em nome de Jesus Cristo, pedimos, Senhor, que nos envolva com Tua paz e com Teu amor. Nesses momentos em que passamos a nossa vivência terrestre e a vivência espiritual. Porque sem Tu, Pai, não somos nada. Através desses ensinos que a doutrina espírita nos conduz para o reino de Deus em nossos corações, para que a gente possa modificar aquilo que ainda não compreendemos e desenvolver as virtudes do amor, da caridade e do perdão das ofensas. O amor é o antídoto para todos os males, porque ele engloba todos os outros sentimentos. Por isso, Senhor nosso Deus, Tu é o amor, porque Tu és soberanamente justo e bom. A Tua essência habita em nós, pois somos Teus filhos, bem-amados, mas que precisamos ter a responsabilidade do aprendizado para a nossa evolução. Tu nos criaste simples e ignorantes, para que a gente possa ter esta vitória, não de um orgulho de mesquinhez, mas de uma vitória de que conseguimos compreender, conseguimos ultrapassar o egoísmo e o orgulho, que são as chagas da humanidade. Na confiança dos Teus desígnios para conosco e na certeza da vida imortal, que é a nossa verdadeira vida. Estamos aqui para compreender um pouco sobre as Tuas leis e a vida futura. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele vai nos colocar a questão do corpo carnal e do corpo espiritual. Do corpo carnal, que é perecível, que é limitado, e do corpo espiritual, que é ilimitado. E ele nos diz, cada vez que o espírito imortal abandona o corpo terrestre, encontra-se novamente na vida do espaço, unido ao seu corpo espiritual, de que é inseparável, a forma imponderável que para si preparou através dos seus pensamentos e obras. Por que que ele diz que o próprio Espírito preparou o corpo sutil através dos nossos pensamentos
e das nossas obras. Porque o corpo sutil é o modelador biológico do nosso espírito. E é através das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas responsabilidades, é que vamos aprimorando este corpo sutil para as muitas moradas, como diz Jesus, na casa do Pai. Às vezes, os nossos comportamentos, que a gente não cuida bem desse corpo, que a gente envolvido muito nas nossas paixões, ainda animalizadas, ainda sem o desenvolvimento desses sentimentos de amor, e sim muitos ainda apegados ao materialismo, ao orgulho, a gente acaba prejudicando o nosso corpo físico. E é através desses pensamentos de culpa, de medos, que a gente não lidou bem com esse corpo, vamos transformando em todas as nossas existências. Por isso que ele diz que nós somos responsáveis pela formação do nosso corpo sutil. Porque como Deus é maravilhosamente bom e justo, ele deixa a responsabilidade para nós. Nós somos responsáveis pela nossa caminhada, através do livre-arbítrio. Se a gente não tivesse livre-arbítrio, não teríamos responsabilidades, não teríamos esse desenvolvimento espiritual de aprimoramento. Esse corpo sutil, que é o perispírito, essa duplicidade fluídica, que é o perispírito e o espírito, são duas coisas distintas, mas unidas. Serve, entretanto, de molde ao nosso corpo material. Este corpo visível é temporário e perecível. Desagrega-se e dissolve-se quando morre. O corpo sutil permanece, pré-existindo ao nascimento, sobrevive às decomposições e acompanha a alma nas suas transmigrações. O corpo sutil, ele sempre vai estar atrelado ao espírito. Mesmo quando a gente já chegou no patamar de espíritos evoluídos, nós ainda teremos um perispírito e conforme os nossos pensamentos e as condições a que nós vamos viver naquele momento, nós vamos aprimorando. No livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, no caso Dimas. André Luiz é um observador do mundo espiritual, ele está aprendendo, ele está estudando como que é a vida no mundo espiritual. E ele nos trouxe, através dessa coleção dos seus livros, né, do mundo espiritual, ele vai trazer o seu relato das suas pesquisas, dos seus estudos e das suas observações para o mundo material, para nós, através da psicografia de Chico, para que a gente possa compreender como que é a vida futura, como que é a vida espiritual. Né? Olha só a importância, olha só como a espiritualidade nos auxilia, trazendo esses livros, esses conhecimentos para o nosso aprimoramento. E a gente vai perceber o quanto que esse conhecimento é muito importante. Então, na observação do caso Dimas, vamos ver o que ele traz. O mentor espiritual ali do André, nesse caso que estava acompanhando ele, pergunta: espero, André,
que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. André responde sim. Estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias, quer dizer, o velório, não deve ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Muitas vezes, o espírito assiste o seu próprio velório, não sendo raras as decepções que experimenta, ao se defrontar com alguns visitantes falando mal do desencarnado, contando piadas ou em conversas sobre negócios regados a bebidas alcoólicas, sem qualquer respeito pela memória do recém-desencarnado. Mais decepcionado este fica ainda, quando assiste às reuniões dos herdeiros, disputando em brigas acirradas a divisão dos bens materiais. As imagens e invocações das conversas dos presentes incidem sobre a mente do recém-desencarnado, o qual, na maioria das vezes, por ausência de preparo espiritual, olha aí a importância desses estudos da vida espiritual. Ele coloca, olha só, a maioria das vezes por ausência de preparo espiritual e desconhecimento das leis divinas, embora morto biologicamente, ainda não se desligou mentalmente dos despojos, do que lhe traz muito sofrimento, inclusive sensações desagradáveis, perturbações e pesadelos, dificultando ainda mais o desenlace, quer dizer, dificultando ainda mais o transpasse. O fato é de que a menção do nome do próprio falecido e de outros desencarnados transforma-se em verdadeira invocação. Olha o perigo, olha o cuidado que nós temos que ter. Ele diz, apenas quando a gente fala o nome do desencarnado, ou fala de outros desencarnados, a gente está invocando, a gente está entrando em sintonia com estes. O fato é de que a menção do próprio nome do falecido e de outros desencarnados transforma-se em verdadeira invocação, atraindo-os ao ambiente em que nos encontramos. E qual deve ser a conduta nessas ocasiões? O que a gente deve fazer nos velórios? A mesma postura de respeito que devemos ter para com os encarnados. Uma prece sincera, um pensamento simples, mas bondoso, endereçado ao desencarnado, aos seus familiares. Essa conduta de prece, oração, vigília dos pensamentos, das nossas conversações, André diz que vale muito mais do que 1000 coroas de flores e solenidades fúnebres. É isso que auxilia nesse momento. Leitura do Evangelho, orações, bons pensamentos para o desencarnado. Na pergunta 320, Kardec pergunta: sensibiliza os espíritos por lembrar-se deles, os que lhe foram caros na terra? E os espíritos dizem, muito mais do que podeis supor. Olha como é importante a lembrança que a gente deve ter para com os desencarnados. Mas, existe um mas. Não é as lamentações, não é ficar chamando. Essas lembranças têm que ser amorosas. Essas lembranças têm que desejar muita paz aonde quer que eles estejam, que eles tenham forças para continuar a sua jornada, os seus trabalhos, o seu estudo
no mundo espiritual e não ficar chamando e não ficar se lamentando. Então, há lembranças boas que a gente tem nos desencarnados, os espíritos diz que é importante sim, muito mais do que a gente possa supor. Se esses espíritos são felizes, essa lembrança lhe aumenta a felicidade. E se são infelizes, serve de alívio, de consolação, de refrigério. Olha essa frase de Chico, que bonita. A paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. A vida continua. Os espíritos continuam tendo as sensações e percepções. No livro O que é o Espiritismo, Kardec coloca: os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, mais perceptível. Olha só, porque suas faculdades não estão mais amortecidas pelo corpo físico. Eles têm sensações desconhecidas por nós. Vêm e ouvem coisas que os nossos 5 sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. A condição da nova existência dos espíritos, em que se acham, se dilatam no círculo das percepções. Eles veem o que não viam na Terra, liberto dos entraves da matéria, isento dos cuidados da vida corpórea, apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado. E, portanto, mais são libertos dos entraves da matéria, isentos dos cuidados da vida corporal. Apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado, mais sutil, e, portanto, têm maior entendimento, que gozam, abrangem mais vasto horizonte. Então, quanto mais eles estão em conexão com essas percepções, mais abre, né? Mais vastos eles estão, mais conhecimentos humanos eles trazem. Um espírito, isso os espíritos evoluídos, né? Não tão evoluídos, mas que a gente já pode ver nos relatos dos livros, né, de Chico, de Divaldo, essa percepção muito mais abrangente dos espíritos, né? E daí ele coloca aqui, ó, um espírito menos evoluído. Como que é? Sente, sofre e percebe como os homens. São limitados, não podendo observar o que os mais evoluídos observam. São mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. O espírito mais evoluído sabe muito, e quanto mais se aproxima da perfeição, mais sabe. Um espírito mais puro pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso se dá pelo fator de que o tempo não é absoluto como aqui. E os espíritos, dependendo da sua pureza, podem se locomover com muita rapidez, com a rapidez do pensamento, por assim dizer. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles praticamente não existe. E os séculos, tão longos para nós, não são, aos seus olhos, mais do que um instante que desaparece na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. No mundo dos espíritos, as almas ainda possuem algumas percepções e outras, pois o véu que a obscurecia deixa de existir no mundo dos espíritos, que tinham na vida. A inteligência continua se manifestando, e de maneira mais ativa, pois pode atuar mais livremente agora. Sempre lembrando que, dependendo do grau da evolução do espírito, eles podem ter uma visão mais elevada, precisa e presente do que a nossa.
Na pergunta 936 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos por quem as sofrem? E a resposta: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrasadora o toca penosamente, porque essa dor excessiva ele vê a falta da fé no futuro e de confiança em Deus, e, por consequente, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com eles. Façamos ainda a este propósito outra comparação. Tendes um amigo que junto de nós se encontra em penosíssima situação. Sua saúde e seus interesses exijam que ele vá para um outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao nosso lado, mas com ele nós compreendemos sempre a separação será apenas material. Vamos desgostar? Sim, a gente não quer que o nosso amigo vá embora, né? O seu afastamento, embora é para o bem dele. Pelas provas que fornecem a vida futura, da presença em torno de nós daqueles a quem amamos, da continuidade, da afeição e da solitude que nos dissipavam, pelas relações que nos faculta manter com eles. A doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado, muito sozinho que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem, que não compreendemos, possamos sofrê-las. Entretanto, se tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas reclamações, felicidade, vamos nos felicitarmos. Quando fora desta prisão, quando fora desse corpo físico, né? Dessa prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Então, a nossa vida terrena, ela é cheia de tribulações, de provas, expiações. A grande professora que é o sofrimento. Se a gente passar corajosamente pelas nossas dificuldades e pelas nossas dores, como diz Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque verão o reino dos céus. Resignados, corajosos, confiantes em Deus e em seus desígnios para conosco. Vamos sair dessa jornada muito mais alegres, muito mais vitoriosos, muito mais iluminados. É esse o nosso desenvolvimento. É a luz. Deus é luz. E quanto mais a gente se aperfeiçoa, quanto mais a gente passa pelas nossas provas resignados, desenvolvemos essa luz interna que é Deus em nós. No livro Voltei, também de Chico Xavier, agora é pelo Espírito Irmão Jacob. Também recomendo essa leitura para quem não leu ainda, porque também traz muitos ensinamentos dessa questão do desencarne, tá? Então, eu retirei apenas um trechinho do livro, um recorte, para a gente perceber o como que a prece ela é importante. Olha só o que o irmão Jacob vai falar sobre a prece. Finda da prece, né? Terminada a prece,
que ouvi sob indivisível angústia, percebendo a manifesta intenção da filha, que assim procedia buscando. Então, a filha Marta, que já estava desencarnada, veio assistir ao pai no desenlace dele, né? E ela, percebendo que ele estava angustiado, aflito, ela fez uma prece para que ele possa ter ficado mais calmo. Então, foi isso que aconteceu, que ele relata ali, ó. Com o final da prece da filha, percebendo a manifesta intenção da filha, que assim procedia buscando isolar-me do pensamento da intervenção a que se achava submetida. Notei que as dores se faziam menos rudes. Ela permaneceu amorosamente inclinada para mim, por mais de 1 hora em silêncio. Temia falar, provocando fenômenos desagradáveis, e, ao que me pareceu, Marta, que é a filha dele, me partilhava os receios. Registrando o fenômeno aflito, olhei para Bezerra de Menezes. Bezerra também estava junto com ele, né, na hora do desenlace dele. Buscando esclarecimento, o venerável amigo contemplou-se pacientemente e falou: ainda agora repararmos que o veículo físico de uma senhora em nada nos afetou a organização. O que o Bezerra está dizendo aqui? É que eles estavam caminhando na rua, eles estavam na praia, e daí eles estavam caminhando na rua, indo para a casa do desencarnado, para acompanhar o velório. E nas ruas, uma senhora encarnada passou entre o desencarnado, e ele se assustou, porque, nossa, né, recém-desencarnado, não sabendo nada da vida espiritual, então ele teve um choque quando a senhora encarnada passou dentro dele. Bezerra auxiliou, falando que é assim, por causa desse corpo, né, esse corpo sutil, que passa a parede, passa a porta, que passa por entre as pessoas, passa por fogo e nada acontece, né? Esse corpo, ele é imortal, ele nunca acaba, ele é imortal. Olha só, né, gente? Meu Deus, quando a gente para pensar nessa questão da imortalidade, que esse corpo espiritual, ele é imortal. Pode acontecer o que for, vai sempre sobreviver. Mas continuando aqui, o caso do irmão Jacó. Mas aqui somos defrontados por matéria do nosso plano, envolvendo pensamentos agressivos e desfavoráveis em massa. As projeções mentais da maioria dos nossos amigos aqui congregados formam energias contraditórias entre si. Então, ali eles já chegaram no velório, onde tinha muita gente, né? E as conversações que não eram elevadas estavam influenciando o irmão Jacó, né? Formando energias contraditórias entre si. Alguns dos presentes, né, alguns encarnados que estavam ali no velório, discutiam e muitos pensam de maneira inadequada ao respeito que devemos a um companheiro em transe. Para nós, adestrados na travessia de obstáculos, esta compacta emissão de forças antagônicas não constitui barreira insuperável, mas é preciso reconhecer as condições especialíssimas do seu estado. Você ainda se acha na condição de pássaro mal saída do ninho, incapaz de voar livremente, diz Bezerra de Menezes. Regozija-se com a explicação. Então, o irmão Jacó ficou feliz com a explicação de Menezes, Bezerra de Menezes. Contudo, perguntei curioso:
E se eu insistisse? Teria choques sumanamente desagradáveis, adiando o restabelecimento de suas forças. Toda realização útil pede exercício, esforço, dedicação. Não teme, Bezerra disse, não tema. A simples vizinhança das conversações infundir-me proporcionando mal-estar. Aí o irmão Jacó que diz, né, que as conversações ali estavam causando mal-estar para ele. O regresso à casa, com as surpresas de que se fazia acompanhar, trouxe-me penosas impressões. Esforçava-me por não cair, extenuado ali mesmo. Retornara de Espinéia. Se o leito estivesse à minha disposição, nele eu buscaria, ia direto para a cama. Sem delongas, refúgio confortante. Marta, a filha, ajudou, esclarecendo que a hora se caracterizava por muita ansiedade no coração dos entes que me consagravam sincera estima na terra, que inúmeros pensamentos de angústias convergiam sobre mim, e por isso eu devia resistir, garantindo a tranquilidade própria. Considerando o que eu via, procurei acalmar-me. As forças que me colhiam em cheio, insofreáveis e impetuosas. Surpreendi-me dolorosamente, qual se fosse corrente elétrica. Vozes imprecisas cercavam-me aos ouvidos. Onde me encontrava? Entre amigos? Ou no centro de um redemoinho de energias desconhecidas, mais furiosas do que um vento forte? Nem todos os pensamentos ali congregados traduziam amor e auxílio fraternal. Olha só o que ele fala. As opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando corrente de forças menos simpáticas. Alguns conhecidos me atiravam flores, que eu não merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Se os amigos presentes me esquecessem os erros humanos e me auxiliassem com uma prece, naturalmente, o equilíbrio me beneficiaria imediatamente. Vigorosos recursos o sustentariam o coração, mas era tarde para ensinar atitudes íntimas de caridade e de perdão. Só, pessoal, como é sutil isso, como a gente acha, nossa, o desencarnado não está mais ali, como eles percebem as nossas influências. Olha o cuidado que nós devemos ter nos velórios. É muito dolorido tudo isso, muito dolorido. Por isso é importante do conhecimento, né? Opa. No Livro dos Espíritos, a questão 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhe podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Olha que pergunta maravilhosa de Kardec. E vamos ver o que os espíritos responderam. A prece não pode ter efeito mudar os desígnios de Deus. A prece não muda os desígnios de Deus. Mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio. É um remédio. Imagina, gente, você com uma dor, toma um remédio e sente o alívio imediato. A dor é tirada. É isso que ele está falando. A oração feita com sinceridade, com amor, é um remédio que tira a dor. Naquele momento, é um alívio imediato.
Porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. E também porque o desgraçado, quer dizer, eles usam essa palavra, né? Mas é o sofredor, né? Sente sempre um refrigério, sempre uma calma, quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o sofredor ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Então, quando os espíritos recebem a prece, sente o alívio. Ele não só sente o alívio porque ele escuta também a nossa fala. Olha o que é importante. E o que a gente vai falar na prece? A gente vai falar de Deus, a gente vai falar de Jesus, a gente vai falar de amor, a gente vai falar de bondade, e isso vai fazer com que, com o Espírito, pense sobre isso, pense em Jesus, pense em Deus, e ele mesmo começa a ser influenciado por essa prece, e daí ele vai fazer a prece junto conosco. E daí, às vezes, quando ele faz a prece junto conosco, ele recebe o auxílio que precisa naquele momento. Os bons espíritos vêm para auxiliar. Olha como é importante. Nesse sentido, é que ele pode abreviar a pena. Olha só, porque os espíritos de luz vêm auxiliá-lo. Se, por sua parte, ele secunda a prece com boa vontade, o desejo de melhorar, desperta pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, o que vão esclarecer, consolar e dar esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-nos desse modo que culpados nós torneáveis, se não fizéssemos o mesmo pelos que mais necessitam de nossas preces. Importantíssimo a prece. A partir de agora, nas perguntas seguintes, Kardec vai falar mais sobre essa questão do dia dos finados, né? Daí a gente vai colocar aqui o dia dos finados na visão espírita. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Todos nós vamos morrer, né? Rico, pobre, todos nós, o nosso fim do corpo dessa jornada terrena é o túmulo, né? Ali termina todas as distinções humanas. Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, nos esclarece. A morte do corpo não nos santifica. Então, não é porque morreu, virou santo, virou bom, virou espírito de luz. O que vai ser espírito de luz é o nosso comportamento, é as nossas ações de caridade, de amor para conosco e para com o próximo. É isso que nos eleva. E não é o fim ali, né? Que deixe isso bem claro, né? Porque muitas religiões ou algumas pessoas que não tenham conhecimento, né? Colocam o desencarnado como alguém superior. Mas não é bem assim que funciona. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 7, os Espíritos dizem: a vida espiritual é realmente a verdadeira vida. A vida normal do espírito. Sua existência terrena, a existência terrena é transitória e passageira. Uma espécie de morte, se comparada ao esplendor à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira, que reveste momentaneamente o espírito. Verdadeira cadeia, que prende a gleba da terra e da qual se sente feliz por estar livre. A felicidade para ter esse mundo de percepções mais ampliadas, pela gente compreender, né, não passar por essa questão grosseira da materialidade, das sensações, às vezes ruins, que também a gente
capta. A respeito do que se tem pelos mortos, não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. Na 321, Kardec vai perguntar: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? É um dia especial? Prestam-se para ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? E a resposta: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Então, não importa se é dia dos finados, o que importa é os pensamentos elevados. Para a doutrina espírita, todo dia é um dia de se lembrar dos nossos entes queridos e fazer as nossas orações por eles. Não precisa ter um dia específico. E a 321A, o que Kardec pergunta? Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? E a resposta: nesse dia, em maior número se reúne nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. E a 321B. Sobre que forma aí comparece e como os veríamos se pudesse tornar visíveis? Resposta: sob a que tinham quando encarnados. Então, a imagem não muda, né? Eles vão, praticamente todos os espíritos vão ter a sua imagem da última existência, né? Para o espiritismo, este é um dia como outro qualquer, uma vez que a ida ao cemitério é uma representação exterior de um fato íntimo. As pessoas que visitam um túmulo manifestam por esse costume que pensam no espírito ausente, embora muitos o façam apenas para se desincumbir de mais uma obrigação social no calendário humano. Para homenagear o ente querido que partiu antes de nós, não é preciso necessariamente ir ao cemitério. Via de regra, repleto de túmulos caiados, tétricos e poídos, porque lá repousa apenas o envoltório do espírito, o corpo físico. O que sensibiliza o espírito não é propriamente a visita à sepultura, mas a lembrança fraterna e a prece sincera daquele que ficou na terra. O que pode ser feito a qualquer momento e em qualquer lugar. Por isso, o dia dos finados não é mais importante para os desencarnados do que os outros dias. A diferença entre os dias de finados e os demais dias é que naquele, mais pessoas chamam os espíritos pelo pensamento, né? Mas assim, a doutrina espírita, né, diz que é um dia qualquer e que todo dia é um dia para a gente fazer os nossos pensamentos, os nossos entes queridos, mas a gente deve ter o respeito a outras religiões, às outras crenças, que mantém, né, essa questão da homenagem, essa questão dogmática do Dia dos Finados. Não é porque a gente não precisa ter um Dia dos Finados, mas a gente deve respeitar aqueles que ainda assim, né, desenvolvem esse sentimento neste dia. Então, se a gente tiver uma tia, uma mãe, uma avó, que quer ir no cemitério no Dia dos Finados, fazer essa oração, acender uma vela dentro da crença de cada um. Os católicos usam muito, né, a vela, a questão da vela.
não tem problema nenhum. A gente precisa respeitar a crença de todos. É isso que importa. Ter um dia... Imagine, gente. Imagine uma pessoa que não tem o conhecimento da vida imortal, da vida espiritual, e sabendo da importância da prece, a importância da lembrança. Não é por acaso que existe um dia em comemoração dos mortos. Pelo menos naquele dia, as pessoas vão se unir para fazer uma prece pelo seu ente querido. E às vezes ele está esperando essa prece por meses, por anos. Porque as pessoas não têm essa cultura de fazer orações pelos mortos. Mas no dia dos finados é o dia em que é feriado até, né? Nem se trabalha para poder ir lá homenagear o seu ente querido. Quanto alívio! Quantos espíritos são socorridos nesse dia nos cemitérios? Quantos espíritos são socorridos com essa lembrança dos seus entes queridos, elevando o pensamento ao alto e pedindo ajuda, lembrando de Jesus e de Deus em favor a este irmão. Ainda, olhando, né, para a nossa questão de moralidade, pela nossa cultura religiosa, que cada religião tem um pensamento da vida espiritual. O quanto que isso é importante, ter esse dia, né? Por mais que nós já passamos por essa fase, o pensamento do Espiritismo é tirar o véu do que estava encoberto, do que estava obscuro. Aqueles que já receberam o chamado da doutrina espírita e que dizem, nossa, realmente é essa religião que eu quero seguir. É isso que me traz a certeza, isso que para mim é a verdade. A gente que já está nesse nível, né? Que bom que a gente já não precisa ter um dia de comemoração dos mortos. Mas para aqueles que ainda não têm, a gente precisa respeitar. E que bom que tem, porque pelo menos nesse dia, os entes queridos vão estar recebendo esse refrigério e sendo auxiliados. Que maravilhoso, né? Como diz, nada se perde, tudo se transforma, né? A evolução. É maravilhoso. Como podemos ajudar os que partiram antes de nós? Envolvendo o ser querido em vibrações de carinho, evocando as lembranças felizes, nunca as infelizes, enviando os clichês mentais otimistas, fazendo bem em memória dele, porque nos vinculamos com os espíritos através do pensamento. Além disso, orando por ele, realizando caridade em sua homenagem, tudo isso lhe chegará como sendo uma contribuição para a sua felicidade. A prece dá-lhe paz, diminui a dor e anima para o reencontro futuro que nos aguarda. Podemos chorar pelos nossos entes queridos que já desencarnaram? Podemos sim, podemos sim.
Muitos dizem que a doutrina espírita, né, os espíritas são frios, né, compreende essa coisa de não chorar, tal. Não tem nada disso. Podemos sim chorar. É claro, mas sabemos chorar. Que seja um choro de saudade e não de inconformação e revolta. O choro, a lamentação exagerada dos que ficaram causam sofrimento para quem partiu, porque eles precisam da nossa prece, da nossa ajuda para ter fé no futuro e confiança em Deus. Tal comportamento pode atrapalhar o reencontro com os que foram antes de nós. Porque se eles nos visitar e se a gente, né, estiver em desequilíbrio, os perturbará. Se soubermos sofrer ao chegar a nossa vez, nós reuniremos a eles. Não há dúvida nenhuma disso. O laço de amor existente entre os que partiram e os que ficaram justificam esses atos. E declaro no dia dos finados, nos cemitérios ficam repletos de espíritos que se alegram com a lembrança dos parentes, amigos. Há espíritos que só são lembrados nesta data, como eu falei antes. Por isso gostam da homenagem. Há espíritos que gostariam de serem lembrados no recinto do lar. Porque se ele desencarnou recentemente e ainda não está perfeitamente adaptado à nova realidade, irá sentir-se pouco à vontade na contemplação dos seus despojos carnais. Espíritos com maior entendimento pedem que usemos o dinheiro das flores em alimento aos pobres. Portanto, usemos o bom senso em nossas homenagens, com a certeza de que eles vivem. E se eles vivem, nós também viveremos. E é essa certeza que devemos aproveitar integralmente do tempo que estivermos encarnados, nos esforçando para oferecer o melhor de nós em favor da edificação humana. Só assim teremos um feliz retorno à pátria espiritual. Eu vou passar um vídeo aqui, porque hoje a gente vai ter uma participação especial. Visita ao túmulo. Sim ou não? A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais ali se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? É a questão 323 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. A visita é uma representação exterior de um ato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. E a resposta segue, oferecida pelos Espíritos. Muitas pessoas se indagam da necessidade de ir ou não ir ao cemitério visitar os seus entes queridos. E se perguntam se isso faz bem, se isso faz mal. Em realidade, lá não vão visitar os seus entes queridos, são os despojos físicos. O ente querido habitualmente não está no cemitério. Ele comparece acompanhando aquele que é o visitante, que o chama pelo pensamento. A necessidade intrínseca da visitação é mais por parte de quem vai ao cemitério do que por parte daquele que saiu do corpo, que desencarnou. Se, para fazer o luto, a pessoa necessita ir ao túmulo, que ela o faça, porque ali, em comparecendo, ela vive uma experiência de lamentação positiva, ou seja, de diálogo, de conversa, pendências que ficaram. Ela ora, se refaz
E muitas pessoas se beneficiam desta atitude exterior que representa essa atitude interna e é positiva. Às vezes demorando por um mês, às vezes por um semestre, mas ficar indefinidamente e visitando um túmulo representa um apego, um luto não fechado, não concluído, não elaborado. Habitualmente, a pessoa que fica interminavelmente indo ao túmulo necessita de um apoio, de uma ajuda. Posto que aquele que liberta-se das suas perdas, da convivência íntima, deve, depois de um período de tempo, manter na saudade o amor que cultivou durante uma existência e que perdura para sempre. Não são os despojos físicos que ali estão que vão salvaguardar, portanto, o sagrado daquela relação interrompida, mas o vínculo pelo pensamento, as atitudes com que a pessoa se implique no cotidiano em memória daquele que está fora do corpo, isto sim é que sacraliza a relação. E a oração, sem sombra de dúvida, é a pedra eixo, angular, fundamental para comunicar o nosso afeto àquele que foi para o lado de lá e às vezes está mais perto de nós mesmos do que como habitualmente nós imaginamos. Quando vamos ao cemitério, antes de ir, ele já está conosco em casa. E por isso, muitas pessoas, depois de um tempo, não sentem mais necessidade de comparecer ao túmulo. Lembre-se de que Jesus deixou o túmulo vazio. Então, nosso querido Alberto, né? Sempre muito bom ouvi-lo. Na questão 325, Kardec vai perguntar: qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? E a resposta: a afeição particular do espírito por determinados lugares. Inferioridade moral. Que importa este ou aquele pedaço de terra a um espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Então, como os espíritos dizem, né, essa questão de escolher um lugar ou não, não tem nada de mal, não tem nada de ruim disso, né, mas para um espírito evoluído que tem conhecimento, né, de que não importa o lugar, vai estar com seus entes queridos da mesma forma. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Os espíritos respondem que não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhe foram entes queridos, conquanto destituída da importância para os espíritos. Essa reunião é útil aos homens, mas mais concentradas se tornam suas recordações. Então, aquela questão, né, de um mausoléu, de todos os familiares juntos, né, é uma questão mais dos encarnados, né? Para os desencarnados não traz diferença, se assim eles também tiverem uma consciência da vida espiritual, né? No livro Além da Morte, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele vai colocar o seguinte: a desencarnação não lhe modifica os hábitos nem os costumes, não lhe otorgou títulos nem conquista, não lhe retirou méritos nem realizações. Cada um se apresenta sempre como sempre viveu.
Não ocorre milagre de transformação para os que atingirem o grande porto. Raros despertam com a consciência livre após a inevitável travessia. Então, nem todos vão ter essa consciência, né, da liberdade espiritual que pode estar em toda parte, que vai encontrar com os seus, que vai estar com os desencarnados, com os encarnados, né? Na 326. Comove a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestam aos despojos mortais? Aquelas pessoas, né, que fizeram um bem para a humanidade, para a comunidade, e que às vezes colocam, né, uma estátua para homenagear, né? Então, os espíritos dizem, quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ele fica sabendo que vai ser homenageado. Há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes são atribuídas, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que assim conservam alguns dos preconceitos desse mundo. Então, como eles colocam, os espíritos mais evoluídos, né, vão ficar sabendo, mas isso não causa tanta indiferença para eles. E já tem alguns espíritos, né, de situação mais imperfeita, mais materialista, que se aborrecem quando não é feito nenhuma homenagem, né? A questão do egocentrismo aí também, né? Não é porque desencarnou que mudou, como diz ali no livro do Divaldo, né? Continua sendo a mesma pessoa. Neste primeiro momento, no primeiro momento, depois, com certeza, né, vai se ampliando a consciência da vida espiritual. Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, ele vai nos esclarecer que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do corpo físico para o acerto de contas morais com a eternidade. Como está escrito no túmulo de Allan Kardec, nascer, morrer, renascer, ainda e progredir, tal é a lei. Então, como a gente já colocou, a morte, o desencarne do corpo físico vem para todos. Porque a lei é evoluir, é a multiplicidade das reencarnações. Na 327, o espírito assiste o seu enterro? E os espíritos dizem que sim, frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda está perturbado. E a 327A, lisonjeia a concorrência de muitas pessoas ao seu enterro? Então, Kardec está perguntando, né, se ele fica feliz se tiver muitas pessoas no seu enterro. E os espíritos respondem, mais ou menos, conforme o sentimento que os anima. Na 328, o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Aí, quase sempre, dizem os espíritos superiores, para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga o valor dos protestos que lhe faziam. Todos os ensinamentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados e esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Então, as questões da herança, de brigas de heranças, né?
isso causa uma decepção para o espírito, né? Então, e como os espíritos dizem ali, Deus permite que ele acompanhe, né, esse acontecimento para o seu aprendizado. O princípio segundo o qual é apenas depositário da fortuna. Então, tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Nós estamos apenas em posse momentânea dos bens materiais, porque a gente não vai levar nada para o túmulo. Tudo fica. Então, nós somos depositários dos nossos bens. Porque quem é o dono mesmo é Deus, né? Que permite gozar durante a vida e tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes. Como que a gente vê, né? Às vezes, grandes riquezas, grandes empresas, né? Que daí o dono morre e daí acaba falindo a empresa, acaba falindo os negócios, as coisas não vão mais prosperar, porque ali está executando uma lei divina. O depositário daqueles bens era aquele fulano, e não os seus herdeiros. Seus herdeiros têm outras provas, têm outras expiações para passar, né? Às vezes, é por isso que a gente vê grandes fortunas desmoronar, né? Direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhe foi transmitido. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas suas mãos a sua descendência, a fortuna que possua. Deus pode tirá-lo a qualquer momento. A herança mais importante do que os pais podem deixar é outra. Essa herança consiste nas lições da vida reta, nos exemplos de solidariedade, compaixão. Tudo o que compõe o mundo pertence a Deus. A vida espiritual, quando os herdeiros não entram em um acordo justo na partilha dos bens, como fica a situação do desencarnado? No livro Ação e Reação, no capítulo 5, André Luiz também vai relatar um caso de partilha de herança. O que ele nos coloca? É o nosso irmão Veiga, disse Orsi, prestimoso. Mantém fixa a ideia na herança que perdeu ao desencarnar. Então, o falecido, o desencarnado, né? Ele está preocupado com os bens que ele deixou. Olha só, é a outra situação, é do outro lado agora, não é do desencarnado, é do desencarnado. O desencarnado fica preocupado com os bens que deixou. Vasta quantidade de ouro e de bens que passou à propriedade dos filhos. 3 rapazes que concorreram ao mundo ao melhor e o maior quinhão, prevalecendo-se para isso os juízes venais e rábulas inconsequentes. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiram e desapareciam, fugazes, semelhantes às figurações efêmeras que se desprenderam silenciosas dos fogos de artifício, desses painéis que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo. Transpareciam 3 jovens, cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres refertos de valores, como que pincelados no ar com tinta tenuíssima, que se adelgava-se e se recompunha sucessivamente. Lutei por 25 anos para rever a herança que me cabia por morte de meus avós. E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou ao corpo, sem piedade. Nem me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Desejava, pelo menos, acompanhar a partilha
que me interessava, mas meus rapazes amaldiçoavam-me a influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Não satisfeitos com as agressões mentais que me infligiam, começaram a perseguir minha segunda esposa, que lhes foi mãe ao invés de madrasta, admirando-lhe tóxico por mediação inocente, até que a pobrezinha, quer dizer, a ex-esposa, foi internada numa casa de loucos, sem esperança de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro que os malandros, ele coloca malandros, querem pilhar. Diante de tal injustiça, pensei suplicar a favor dos seres que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores da grande vingança. Meu dinheiro, exijo meu dinheiro. Olha como ele estava revoltado com essa questão dos bens materiais, né? Porque ele estava vendo ali os filhos brigando entre si por causa da herança e não querendo deixar nada para a madrasta, que, como ele falou ali, foi uma boa mãe para eles, uma figura de uma boa mãe, e eles, né, relutando ali até que colocaram ela doente, né, por causa dos bens terrenos, e o espírito, o pai desencarnado, como é que ficou desequilibrado com isso, né? Porque também não tem esse conhecimento de que tudo é de Deus e tudo volta para Deus, que a gente não deve ficar ligado às coisas materiais, tudo é empréstimo, tudo é passageiro e Deus pode tirar a qualquer momento, né? Somos apenas depositários, não somos donos de nada. E a última, 329, o instintivo respeito, que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é feito da intuição que tem da vida futura. E a resposta é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, esse instinto, né, de homenagear os desencarnados, em todos os povos nós vamos ter essa cultura, que, como diz os espíritos, é uma questão natural, é uma intuição da vida espiritual que a gente traz na vida presente encarnada. E essas foram as referências do nosso estudo de hoje, né? Agradeço a Deus, agradeço a Jesus e que a paz do Senhor esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, fique com Deus.